Terminou agora há pouco a cirurgia do coração do prefeito Amazonino Mendes. Ele foi operado para implantar uma ponte de safena. Segundo a secretária Celis Borges, que acompanha o prefeito em São Paulo, a cirurgia durou mais de 4 horas e foi bem sucedida. O Amazonino está agora na UTI do Hospital Sírio-Libanês, onde deve permanecer pelos próximos 3 dias. Ele está internado desde o dia 20, quando em uma bateria de exames os médicos constataram o entupimento das veias do coração. E desde o dia 15 de agosto, Manaus é administrada por um juiz. Muita gente ainda não sabe disso e nem tem ideia dos riscos que uma mudança como essa pode ter. É difícil quem saiba responder a pergunta. Com a doença do Amazonino, você sabe quem está assumindo e administrando a cidade de Manaus? Não, senhora, não sei informar. Nem sabe quem pode assumir depois dele? Também não. E até dizendo quem é, a maioria não conhece. Você já ouviu falar no juiz Ayrton Gentil? Não. Semana passada, só que você ouviu falar nesse juiz? Isso, exatamente. E antes disso, você já tinha ouvido falar em Ayrton Gentil? Não. Ayrton Gentil é o 4º juiz mais antigo da cidade e está há 12 dias à frente da prefeitura. O juiz assumiu a prefeitura porque Manaus não tem vice-prefeito. E como o presidente da CMM e membros da mesa diretora da casa concorrem às eleições, eles não podem ocupar o cargo. Segundo a lei orgânica do município, então quem assume é o juiz mais antigo da cidade. Só que os 3 primeiros não podem exercer a função porque defendem interesses contrários à prefeitura. Este ano, Manaus já foi administrada por um juiz. O magistrado Lafayette Vieira ficou no cargo poucos dias e já enfrentou uma das piores greves dos rodoviários. Nas ruas, a população está desconfiada com tanta mudança. É difícil, né, essa situação de entregar o cargo, assim, passar para uma outra pessoa que eu realmente não sabia nem quem era. Você, como eleitora, como é que se sente? Perdida. O prefeito interino de Manaus tem um grande desafio pela frente, principalmente com a população de baixo poder aquisitivo. É um campo que tem a ver com o judiciário para um campo administrativo e político que vai exigir do juiz toda uma habilidade no sentido de lidar com essas diferentes forças e no sentido de priorizar os projetos que estão em curso na cidade de Manaus. Para o sociólogo, só há uma maneira de evitar confusões como essa. O que nós teríamos que fazer, por meio de uma reforma política, é assegurar mecanismos que façam com que as pessoas eleitas, seja para o legislativo, seja para o executivo, elas cumpram o seu mandato. Pois é, e os vereadores não concordam com um juiz à frente da prefeitura, por isso querem mudar a lei orgânica do município. Uma proposta de emenda deveria ter sido votada hoje, mas foi adiada. A lei municipal que autoriza um juiz a substituir o prefeito tem quase 40 anos. Foi criada por este ex-vereador em 1975. Hoje isso é comum em várias cidades do Brasil. Nós entendemos à época de que era o caminho natural. É como se disséssemos, é o ovo de Colombo. Colocar o ovo em pé era a forma mais natural possível. Mas os atuais vereadores querem mudar a legislação com uma proposta de emenda à lei orgânica do município, que deveria ter sido votada hoje, mas não entrou em pauta. A mudança na lei vai permitir que o procurador-geral do município assuma o cargo de prefeito se o vice não puder e nem o presidente da Câmara, como aconteceu este ano. Para os parlamentares, ter um juiz no comando é inaceitável. É uma intervenção do Estado no município, porque o município não tem poder judiciário. Se no município tivesse o Tribunal de Contas do município, aí assumiria o presidente do Tribunal de Contas do município. O procurador-geral da casa, da prefeitura, ele tem mais intimidade com a administração, porque ele está servindo a administração. O correto seria, já que Manaus não tem vice-prefeito, o presidente da Câmara ou qualquer outro membro da mesa diretora assumisse o cargo. Mas todos são candidatos e a Justiça Eleitoral não permite. Para o autor da lei de 1975, não há necessidade de mudar a legislação. Basta um deles renunciar ao cargo que ocupa na mesa diretora e passar o posto para um vereador não candidato este ano, que acabaria sendo prefeito. Nesse caso, só teriam 3 opções: Leonel Feitosa, Marise Mendes e Mário Bastos. Mas na mesa, ninguém quer renunciar. As discussões continuam e a proposta deve entrar em votação amanhã.
TV em Tempo, eleições 2012. E no programa Agora, essa manhã começou hoje mais uma semana de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus. Luiz Navarro foi o entrevistado do dia. Luiz Navarro, do PCB, tem 70 anos de idade e é candidato a prefeito pela segunda vez. Ele apresentou propostas para o trânsito, saúde e abastecimento de água em Manaus. Existe uma regra antidemocrática que tem nos retirado dos debates, né? Mas, felizmente, as emissoras locais têm compensado isto, disponibilizando esse espaço que, não, sem sombra de dúvida, é um espaço que nos coloca perto do eleitor. Luiz Navarro é o 6º candidato a ser entrevistado pelo programa Agora. Na sequência, devem participar Serafim Correia, Henrique Oliveira e Arthur Vigílio Neto, no dia 30. As entrevistas são cronometradas e cada candidato tem 15 minutos para responder a perguntas e apresentar propostas. Para aqueles com um tempo menor de propaganda eleitoral gratuita, essa foi a chance do equilíbrio. A rodada de entrevistas termina na próxima quinta-feira e o debate, com 6 dos 9 candidatos a prefeito de Manaus, será dia 11 de setembro. E o MEC divulgou os números da qualidade da educação no Brasil. No Amazonas, os números não foram satisfatórios. Em todo o país, alunos do ensino médio da rede pública sabem menos que estudantes do ensino fundamental de escolas particulares. Os números mostram uma diferença de 33 pontos em matemática e 20 pontos em português. No último concurso público, 30% das vagas não foram preenchidas. Nas áreas de matemática, química, física, biologia e língua inglesa, não houve inscritos. E por causa da necessidade de professores nas salas de aula, muitos foram contratados sem especialização. As nossas universidades, elas formaram poucos alunos nessas áreas. Então, isso acumulou ao longo do tempo e criou esse déficit na rede. Há casos em que o processo seletivo contrata professores, engenheiros, muitas vezes para dar aula de química ou de física, por uma própria carência do mercado. Sem métodos de ensino, muitos desistem do trabalho. Tem muitos professores que têm conteúdos, têm domínio das suas matérias, mas eles não têm metodologia de ensino, eles não têm prática de ensino, não têm domínio de sala de aula. E isso está levando também muitos desses professores que foram contratados a rescindir o seu contrato por falta dessa experiência, que eles achavam que era uma coisa, e infelizmente eles estão deparando com uma outra realidade. Fomos a uma escola pública. Para esses alunos do 2º ano do ensino médio, o desempenho dos professores em sala de aula deixa a desejar. Sem aulas criativas, é mais difícil aprender. Se eles fizessem mais dinâmicas, assim, envolvendo os alunos e fazendo os alunos se envolverem nas aulas, sem eles estarem só aqui na frente e a gente sentado, acho que seria uma boa aula, assim, um bom ensinamento. O acesso aos livros também precisa de atenção. A bibliotecária está de licença médica e ainda não foi substituída. Por isso, a sala fica sempre assim, vazia. A gente deveria ter mais acesso ao laboratório de química, ao laboratório de informática, deveria ter mais contato com as coisas que os professores falam aqui. A biblioteca deveria ter mais acesso para a gente, que eu acho que a gente aprenderia melhor. Seguimos para uma escola particular. Por aqui, a biblioteca está sempre à disposição. Uma responsável e uma auxiliar ajudam os estudantes. As visitas são feitas sempre nos intervalos ou com a autorização do professor. Eu acho muito bom e também os livros ajudam demais a leitura. Sempre os professores falam que a leitura ajuda na fala, para aprender também, e eles dão um alicerce para a nossa vida. Para essa coordenadora de uma escola particular em Manaus, o baixo aprendizado no ensino médio também estaria relacionado à falta de acompanhamento da família, essencial em todas as fases do estudo. A família fica um pouco mais afastada, mais distante da escola, porque entende que eles já estão mais crescidos, eles são capazes de se encaminhar sozinhos. Então, aí tem alguns fatores que vão influenciar nesse resultado. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é realizado pelo MEC a cada 2 anos. E se a responsabilidade recai sobre a família e a escola, o compromisso também deve ser assumido pelo próprio estudante. 3 homens acusados de tentativa de homicídio contra policiais federais em Tabatinga são julgados hoje aqui em Manaus pela Justiça Federal.
Jaime Machuca Grandes, Jorge Moçambite da Silva e Silvonei Jean da Gama são acusados de tentar matar 2 agentes e um delegado federais. Pela manhã, a Justiça ouviu as testemunhas de defesa, a acusação e o perito da Polícia Federal que deu parecer técnico sobre as armas usadas no crime. Jaime Machuca Grandes e Jorge Moçambite da Silva já haviam sido condenados no fim do ano passado pela morte do policial peruano Edgar Serando Chang e do comerciante Máximo Cabreira Medina, na cidade de Tabatinga, em 2008. À tarde, os réus foram ouvidos sobre o encontro com policiais federais na Praia da Limeira, um balneário de Tabatinga, durante uma operação em 2008. Jaime Grande, o primeiro a ser ouvido, negou que tenha atirado contra os policiais. Jorge Moçambite foi o segundo a ser interrogado. Ele disse ter disparado 3 vezes para cima quando encontrou uma arma na lancha em que tentava fugir do tiroteio com a polícia. Por último, Silvonei Jean da Gama também confirmou ter atirado para cima com um fuzil. Ele havia encontrado a arma em uma embarcação de fuga. Na época, Silvonei era foragido da justiça por uma condenação de tentativa de homicídio. Ele foi preso logo depois por tráfico de drogas. Depois da promotoria apresentar a acusação, os advogados de defesa devem se pronunciar. O julgamento deve seguir pela noite. Daqui a pouco, a primeira reportagem da série sobre o lixo. A gente mostra como é o trabalho de quem faz a coleta aqui na capital. O Jornal em Tempo dá um tempo, mas volta já já.